dia, Sete Lagoas. Estamos iniciando nosso Comunicação Total. Hoje, 14 de outubro de 2015, quarta-feira. Terei, inclusive, a polêmica, a complicada companhia do João na bateria. Na técnica e na secretaria temos a Gabriela Paulino, Bruno Ferreira, Isabelle Melo, também a ajuda do Ronaldo Lessa e a preciosa colaboração de Graça Melo. Bom dia, João. Bom dia, Rádio Santana. Bom dia, ouvintes da Rádio Santana. Bom dia, povo de Alagoas. Hoje é quarta-feira. Eu estou muito feliz de estar aqui na rádio, ao lado do ícone da comunicação, que eu gosto da área. Tá bom. João, eu separei aqui as seguintes manchetes. Supremo Tribunal Federal impede princípio de processo para impeachment de Dilma. Foi a primeira recusa do Supremo Tribunal Federal. Seleção brasileira vence a Venezuela 3-1. O Brasileirão reinicia hoje. O Atlético contra o Inter e o Atlético do Paraná contra o Cruzeiro. O América do Padre Robertinho, lá do Alberto Fernandino, do Hernani Lage, joga dia 17 contra o ABC. O América está em terceiro lugar na Série B, viu? O presidente do São Paulo, acusado de corrupção, renuncia. Blatter e Platini teriam escondido acordo. Decreto encerra a farmácia popular. PPS quer Lulinha na CPI da Petrobras. É mistério ainda o assassinato do advogado de Sete Lagoas. Seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa d'água. Isso está causando muito mistério ainda. Continua sábado no ginásio do Unifem a primeira Copa Sete Lagoas de futsal colegial, iniciativa do jornal Tribuna, do Roberto Andrade. Dilma está preocupada, mas muito firme, declara Pezão é governador do Rio. Família de Nilcinho Capeta, de Sete Lagoas, presa em Pompéu. Deputados querem caçar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Daniela Cicarelli ganha na justiça indenização da Google. Ela queria 94 milhões, o juiz decretou 250 mil reais. Morte após acidente de moto em Sete Lagoas. Uma em cada 3 cervejas do mundo virá do mesmo dono. Prisão no bairro Canaã. Caso da chacina de Unai, irmãos Mânica vão a júri em Belo Horizonte após 11 anos. 500 empresas maiores devedoras da União, elas têm dívidas no valor de 392 bilhões de reais. Viu? E o dólar fecha em R$ 3,89. Ô João, 500 empresas, os Estados Unidos que traz essa matéria, estão devendo à União 392 bilhões de reais. E o governo estaria arrochando a população por causa de 40, 50 bi. Entende? O que você acha dessa história? Eu tenho empresa desde eu tenho 16 anos, eu tenho empresa, eu sei como é que a coisa funciona. Aqui é o seguinte, se você não paga o imposto no dia, tem uma multa estratosférica no outro dia. Aí acontece o seguinte, o empresário ele quer pagar, mas atrasa uma. Viu aquela multa do tamanho do elefante? Aí ele não paga e vira aquela bola de neve. Agora tem muita firma aí que é o seguinte, ela cobra o imposto do funcionário, ela cobra o IPS, desconto do IPS da folha, desconto fundo de garantia e não o imposto. Quer dizer, isso é crime, né? Isso é crime, mas é crime. Aqui o jornal diz o seguinte: débito dos 500 maiores devedores à União é de 392 bilhões de reais. Mas se cortou o juros e as multas, é lá para baixo. O Ministério da Fazenda divulgou os 500 maiores devedores da União. Na lista apresentada ontem, que traz nomes e valores dos débitos incluídos na dívida ativa da União, aparece liderando a mineradora Vale S.A., lá do Rio Doce, né? Antiga Vale do Rio Doce, o nome dela é só Vale. A companhia tem um total de 41,9 bilhões
de reais em dívidas com a União. A somatória das 500 maiores endividadas alcança um total de 392,3 bilhões. A dívida ativa é composta por todos os créditos de natureza tributária ou não tributária, regularmente inscritos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento. A segunda maior devedora é a Carital Brasil Limitada, anteriormente chamada de Parmalat Participações, com um débito total de 24,9 bilhões. A Petrobras está na terceira colocação, com uma dívida de 15,6 bilhões de reais. Você tem um negócio aqui, só uma opinião. O que a Vale deve de imposto hoje é 3 vezes menos do que ela foi vendida na época de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, se continuar do jeito que ela está indo, daqui a pouco ela se nacionaliza de novo para pagar só o débito de imposto. Né? O que eu opino aqui é o seguinte: se o governo federal, em vez de arrochar a população brasileira por causa desses 40, 50 bilhões para consertar as coisas lá, se ela desse um jeito de cobrar essas dívidas, daria pelo menos para resolver o problema do rombo. É uma coisa bem que você entender. A reserva que o Brasil tem nos Estados Unidos guardada lá. Não, mas a reserva não pode ser utilizada dessa forma. Tem que utilizar, lógico. Você tem uma poupança, você está pagando juros. Não, essa reserva não é. Tinha um economista falando isso na televisão. Se você tem uma poupança e está pagando juros de cheque especial, tire da poupança. Mas o Brasil está dando para trás daqui a pouco. A reserva vai dilapidando até acabar. Porque onde se paga 10, não recebe nada. Petrobras deve 510 bilhões de reais, a dívida total da Petrobras. Continua o estado de Minas, né? Com o fechamento do terceiro trimestre e o dólar cotado a 3,96 no fim de setembro, a dívida da Petrobras atingiu 510 bilhões de reais, o equivalente a mais de 5 vezes a geração de caixa da companhia. O valor representa a maior dívida do mundo e encaminha a estatal para um quadro alarmante de insolvência financeira. Até 2018, a Petrobras terá que desembolsar 165 bilhões de reais apenas para pagar os empréstimos. Para especialistas, se a petroleira fosse uma empresa privada, já teria falido ou estaria em recuperação judicial. Mas ela só não faliu porque ela é do governo, entende? E isso, o fato dela ser estatal, é que permitiu aquela roubalheira tremenda, né? Essa corrupção deslavada aí, e que está ajudando o Brasil a ficar nesse... Mas se ela pagar essa dívida, é só fazer... Deixa eu terminar aqui. Enquanto a Petrobras deve 5 vezes mais do que é capaz de gerar, a média das dívidas de companhias, outras petrolíferas, não é maior do que uma vez o seu caixa. Enquanto a Petrobras deve 5 vezes a sua capacidade de caixa, aqui fala que outras companhias petrolíferas do mundo inteiro, né, não devem mais do que uma vez o seu caixa. Isso quer dizer o seguinte, que a gestão da estatal, entendeu, é uma tragédia. Mas também a gestão das outras também, que são privadas, é uma tragédia. Não, aqui está falando o contrário, João. Parece que você não ouviu. Não ouviu, então deixa eu repetir para você. Repete. Aqui, ó. Aqui diz o seguinte: enquanto a Petrobras deve 5 vezes mais do que é capaz de gerar, a média das dívidas de companhias outras petrolíferas não é maior do que uma vez o seu caixa. Deve. Uma vez. Deve. Mas deixa eu falar pela terceira vez. A Petrobras deve 5 vezes mais o que as outras devem uma vez. É isso. Então, 5. Se você der, 5 é igual a 1. Se
Se você der 100 mil reais então responde só opinião, 5 é igual a 1. não é mais. Então pronto. Mas Se 5 olha é igual lá a 1. cima. A Petrobras é a maior. É a maior. Escuta, aqui está falando, são outras petrolíferas do mundo. Elas são pequenas. 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 E é o seguinte, se está devendo, está bem administrado. Tá Se bom. fosse bem administrado, não estava devendo. Ô, João, Viva uma boa eu sei que é ideia. difícil, mas raciocínio. É difícil. Faz um super esforço e Vamos fazer o raciocínio. seguinte, qual firma que é boa? É a que deve o que ela tem que trabalhar um ano para pagar, ou a firma que não Você deve acha que a nada? Petrobras é boa porque deve demais? Não, a Petrobras está péssima, mas a Petrobras tem uma vantagem sobre as demais firmas, que ela é monopólio. Basta aumentar a gasolina para 10 reais ou 15 reais o litro. Mas aí foi culpa de quem que não aumentou o combustível. Ué, mas você está reclamando, está assim por disso. Vou reclamar o aumento. Vamos ouvir uma bonita música que a gente lucra mais. Vamos ouvir uma bonita música, ok, Gabriela? Com Roberto Carlos. O show já terminou. Vamos falar sobre aquele advogado que foi colocado na Praça